Ele merece toda a honra e glória. Eu quero nessa hora lhe convidar para abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, livro das Revelações, os últimos dias, capítulo 1. Honra e glória ao Deus dos céus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquele que passeia no meio do fogo, que põe ferrolhos à boca dos leões, seja honra e glória, porque está exaltado acima de tudo. Ninguém pode lhe perguntar o que fazes, porque manda em cima, manda embaixo, comanda, desmanda, e não explica para ninguém o querer dos seus desejos, porque manda em tudo e ninguém pode lhe perguntar nada, porque ele é Deus. Deus com D maiúsculo. Queridos, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos confiam essa oportunidade. Irmã Simone, que Deus abençoe, o pastor José Carlos, também o amado presbítero Marcos Silva, os dirigentes e todos os jovens. Que Deus abençoe toda a igreja, a noiva do Senhor Jesus, quantos confirmam com amém. Amém. Queridos, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Repita comigo: Patmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro, e envia as 7 igrejas que está na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semblante semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Feche a sua Bíblia e sente dando glória àquele que merece. Queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, que nessa hora nos escuta, senhoras e senhores, amantes da palavra de Deus, eu quero que você me dê um tempo para pregar no tema Patmos não é o fim. Se você puder, repita comigo: Patmos não é o fim. Amém. Queridos, a Bíblia Sagrada vai nos revelar um texto no livro de Apocalipse. O livro vai revelar o autor desse livro por nome de João. João é um discípulo dos mais queridos da Bíblia Sagrada, ou pelo menos aquele que muitos dos pregadores usam como base para os seus sermões, por ser um homem que teve de Deus grande privilégio de andar com Jesus Cristo. A vida de João, ela pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro período da vida de João é quando ainda era moço e recebeu um chamado do Senhor. O segundo período da vida de João, ela pode ser dividida, pode também ser revelada quando ele está agora andando com Jesus, já amadurecendo, está andando com Jesus, dando seus passos com o Senhor Jesus Cristo. E o terceiro período é quando Jesus morre e ele continua com o Senhor andando na trajetória sem olhar para trás.
A Bíblia vai falar de João sendo um homem de um temperamento um pouco complicado. Apesar de nós olharmos para João, por ser um dos bons escritores da Bíblia Sagrada, nós olhamos sempre com um olhar bom e não observamos alguns pepinos que tinha na vida de João. Como, por exemplo, era um homem de temperamento muito forte. Era um homem que Jesus certa vez olhou para ele, Tiago, seu irmão, e disse: esses são os filhos do trovão, porque são homens de temperamento muito forte, muito bravos. Então vou chamar eles de filhos de Boanerges, filhos de trovão. João e Tiago são os servos que tiveram o privilégio de andar com o Senhor Jesus. João e Tiago, juntamente com Pedro, eram aqueles que sempre estavam com o Senhor Jesus Cristo na sua trajetória. João, ele anda com o Senhor Jesus Cristo durante toda a vida do Senhor. É notório que João sempre estava. Se Jesus subia ao monte, João queria estar com ele, de modo que na transfiguração lá estava João. Se Jesus fosse também ao Getsemane, João estava com ele. E só João, Tiago e Pedro, Jesus lhe confiou estar no momento da sua maior agonia, está mais próximo. João foi alguém que presenciou a Jesus de perto. Se estivesse na ceia, João estava encostado a Jesus, com a cabeça sobre o seu peito, porque João gostava muito de Jesus. E esse amor ele fora revelado em toda a sua vida. O apóstolo João é um homem que podemos dizer que foi um homem que teve de Deus um histórico, apesar de ter todo esse temperamento bravo. Houve um dia que João olha e diz, pelo fato dos samaritanos não aceitarem o evangelho, João diz: Senhor, quer que façamos como Elias, mande descer fogo do céu e consuma todos eles. João leva o carão de Jesus, porque Jesus olha para ele e diz: para com isso, você não sabe de que espírito sois. Eu vim para salvar os homens, não para o condenar. João também foi um que certa vez, junto com seu irmão, disse: Senhor Jesus, eu quero lhe fazer um pedido. Quando for na tua glória, eu quero sentar uma à direita, outra à esquerda. Eu quero que o Senhor me dê esse privilégio. Jesus olha para eles e diz: porventura, vocês podem tomar o mesmo cálice que eu tomei? Eles olham e dizem: nós podemos. Então Jesus diz: é verdade, até que vocês podem mesmo. Até que vocês podem tomar esse cálice. Mas sentar à direita e à esquerda pertence ao Pai que está no céu, porque Ele é quem manda nesse negócio. Então João é um homem que sempre esteve com Jesus, um homem que presenciou momentos bons da vida de Jesus, quando Jesus levanta a sua voz, clama ao Pai e a multiplicação dos pães acontece. João é aquele moço que sempre estará com Jesus, mesmo quando a pior situação estava Jesus. Um detalhe: João foi o único discípulo que esteve com Jesus até a cruz. Na hora da cruz todos fugiram, todos saíram, ninguém teve coragem de presenciar diante de Jesus, de aparecer perante Ele. Mas lá estava Jesus, a Bíblia vai dizer, embaixo da cruz. O próprio João vai revelar isso. Eu estava embaixo da cruz, juntamente com as irmãs chorando. João é o único que vai até a cruz. João é o único que vê o seu mestre sendo morto. Foi o único que viu os pregos sendo cravados nas suas mãos. Foi o único que viu Jesus sendo humilhado. E apesar de não poder fazer nada, ficou só observando. João foi aquele que estava lá na casa de Caifás, quando estavam espancando a Jesus e quando mandavam ele profetizar. João presenciou a Jesus de perto, e por isso é um homem diferenciado na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus morre, e esse João, ele é guardado por uma promessa. Jesus certa vez conversa com Pedro, fala acerca da chamada de Pedro. Pedro entende muito bem, só que Pedro, curioso demais, olha para Jesus e disse: ó Senhor, e acerca desse, o que é que vai ser desse? O que é que vai acontecer com esse moço? E a Bíblia vai dizer, Jesus disse: deixa que esse daí eu não quero que morra. Jesus estava falando: esse não morrerá até que eu venha. Isso referente a essa revelação, a esse Apocalipse. Muitos entendem assim, referente-se ao Apocalipse, a essa revelação que Jesus se aparece a João. Então Pedro está espalhando, dizendo: João não vai morrer. Jesus disse que João não vai morrer. Jesus disse: eu nunca disse isso. Você está espalhando conversa errada. Tem gente que gosta de espalhar conversa errada. Pedro era assim, João não vai morrer. Eu disse: eu não falei sobre isso. Eu disse que eu quero que ele viva até que eu venha. João é um moço diferenciado. João é um moço que chama a atenção. João é considerado coluna da igreja, juntamente com Tiago e Pedro. Paulo vai dizer: esses três são a coluna da igreja, porque foram quem deu assistência à igreja primitiva.
João, ele segue os passos de Jesus na íntegra. João é considerado como discípulo do amor, porque João seguia ao pé da letra. Certa vez, a lenda vai dizer que certa vez, João estava prestes à sua morte. João estava prestes a morrer e todas as vezes pegavam ele. Os discípulos dele pegavam, levavam até a frente do púlpito. Ele não conseguia mais ir à igreja, mas levavam até a frente do púlpito e ele ficava: filhinhos, amai-vos aos outros. Toda a pregação de João era aquela pregação espada, longa e chata, cansativa só. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Era sempre a mesma coisa. Certa vez os seus discípulos pegaram e disseram: meu Senhor, me perdoe por lhe perguntar, mas por que é que sempre o Senhor fica dizendo: amai-vos uns aos outros? Ele olha para os moços e diz: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se nós fizermos isso, é o necessário. Foi o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. João é aquele que se diferencia de muitos outros discípulos. E a Bíblia vai nos dar alguns traços desse moço, sendo que foi ele que escreveu o Evangelho que traz o seu nome, a primeira carta, a segunda e a terceira, e ainda o Apocalipse. Só que a Bíblia diz que após a morte ele vai para Éfeso. A morte de Jesus, ele vai para Éfeso, indo para Éfeso. Surge o reino de Domiciano, miserável imperador de Roma, que começa a prender os cristãos, a perseguir os cristãos de uma forma horrível. E um detalhe: João era um desses cristãos. João está incluso na perseguição. João está incluso na luta. João não nega a palavra. João segue no batente, segura na peleja, vai levando o evangelho. Um dia pegaram a João e a lenda vai dizer que lançaram ele em uma caldeira de fogo acesa, em uma caldeira de água acesa, e ele não morreu. Lançaram dentro quando olharam, João estava vivo, parecendo a história dos 3 hebreus. Aí João disse: eu conheço essa história. Uma vez ele fez isso com 3 moços. Eu imagino João batendo no pé e dizendo: eu conheço essa história. Um dia ele fechou a boca do leão lá para Daniel. Então ele foi, e ele ainda prometeu: quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando pelos rios ele não submergerá. Quando pelo fogo ele não queimará. João é aquele que entende o propósito de Deus. João é aquele que entende o propósito do Senhor. Ele sai da caldeira, é liberto pelo poder do Senhor. E é levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa, uma ilha seca. A ilha de Patmos era uma ilha que nenhum de nós queríamos estar lá. É nessa ilha que João é levado. A ilha de Patmos era levado todos os perigosos, os criminosos de alta periculosidade, os mais perigosos que tinha. Era pego e levado para Patmos. Pegavam eles e levavam a Patmos e diziam: morra! De modo que a ilha, o nome Patmos significa mortal, levado para morrer. Pronto, mortal. João é levado a Patmos, estando ele em Patmos, pronto para morrer. Eu imagino João olhando e dizendo: já escrevi o Evangelho para que muitos creiam. Já levei o Evangelho, já estamos findando a carreira. O meu irmão Paulo, Pedro, Tiago já morreu morto na praça de Jerusalém também. Pedro já morreu de cabeça para baixo. Paulo já morreu agora, há pouco tempo atrás. Só faltava eu mesmo. Está chegando o meu tempo. A minha hora está chegando. Ele entende que já não sabe em Patmos para nunca mais voltar. Por um instante nós entendemos isso. Foi lançado a ilha de Patmos. E nós sabemos que apesar de João ter tanta fé, ele não era mais um menininho, já era um moço adiantado em dias, porque isso já era 91 depois de Cristo. Então a idade já era avançada. João começaram a seguir Jesus ainda cedo e já estava em alta idade. Ele olha e diz: com certeza a obra que ele tinha já foi revelada. A obra que ele tinha já foi cumprida. Está parando por aqui mesmo. Patmos é o fim. Até porque o imperador levanta a voz e disse: Patmos é o fim. Manda esses perigosos para lá. Prenderam a João em Patmos. Diz que lá tinha algumas cavernas. E João ficava em uma dessas cavernas.
Até que hoje tem uma peregrinação a Patmos, onde tem uma caverna e tem uma figura de um moço revelando ser João. Porque lá em Patmos foi onde ele se refugiou. Com certeza as orações de João eram dizendo: Senhor, me ajuda a amar até o fim. Me ajuda a ganhar algumas almas nesse lugar. Vai que um criminoso desse acredita na tua obra. E pelo menos mais um eu levo para ti. Mais um eu te ajudo a salvar. Está em Patmos. A Bíblia diz que em uma noite, em um dia, ele vai dizer o dia do Senhor. Possivelmente que fosse uma alusão a um domingo. Um dia que Jesus ressuscitou, que eles guardavam bem. Possivelmente se fosse o dia de domingo. Ele disse: no dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito. Deus visitou a João. No dia do Senhor eu fui arrebatado, tomado em espírito. Tudo parecia que tinha terminado, tudo parecia que era o fim, tudo parecia que tinha acabado ali mesmo. Chegou o meu momento, chegou a minha hora de morrer, acabou. Os projetos de Deus, os planos de Deus, aquilo que ele tinha, ele já realizou, porque agora já parou. A Bíblia vai dizer que o Senhor visita João. O Senhor visita Patmos. Quando eu paro para olhar para esse texto, eu percebo uma verdade muito profunda, irmão Marcelo. Uma verdade tremenda, pastor. Que podem até prender a carne do crente. Podem até lançar em cadeias. Podem até lançar em cadeias. Podem até asilar o seu corpo, exilhar o seu corpo. Mas o seu espírito estará livre para o Senhor arrebatar, levar. Fizeram isso com Jeremias certa vez, lançaram na casa do cárcere, e aí a Bíblia diz que Jeremias está lá e o Senhor veio a Jeremias. O Senhor veio a Jeremias, porque podem prender o corpo, mas o espírito está livre, o espírito está livre, o espírito está livre para se encontrar com Deus. A Bíblia vai dizer, João é visitado em Patmos, e a Bíblia diz que quando João está em Patmos, ele ouve uma grande voz, como voz de trombeta. Entende isso aqui? João está pronto para parar, para desistir de tudo, até porque a circunstância dizia: João, acabou. O imperador dizia: acabou. Tudo dizia: acabou. Mas João ouviu uma voz. Todo mundo já tinha dito que acabou as circunstâncias. Acredito que até João estava dizendo: é daqui, já está bom. Mas ele ouve uma voz. E eu entendi um segredo aqui. O homem pode até dar a última palavra. O imperador pode até dar a última palavra. Até mesmo você pode dizer e desanimar por um tempo. Pode ser que o prefeito dê a última palavra, o deputado federal dê a última palavra, pode ser que um demônio dê a última palavra, a pombagira também dê a última palavra, Juncaveira dê a última palavra, Satanás dê a última palavra, mas quando Deus dê a última palavra, a palavra dele é quem vale, a palavra dele é quem vale, a palavra dele é quem vale. A palavra dele é quem vale. O homem deu a última palavra, mas Deus é quem dá a última. Não descanse enquanto ele não der a última palavra. Não descanse, não dê fuga aos teus olhos, não dê luz ao teu corpo, enquanto ele não der a última palavra. A última palavra dele, a última palavra dele, quem manda é ele. A cocaína pode dizer: já acabou, ele é quem dá a última palavra. A cachaça diz: ele já acabou, ele é quem dá a última palavra. Pode ser que os demônios peguem e digam: estou levando para o inferno, acabou. Aí vem Deus e diz: eu não dei ainda a última palavra. João ouve, está na ilha de Patmos, pronto a desistir, esperando a morte. Uma voz.
João ouve uma voz. Ele disse como uma voz de trombeta. Eu imagino quando João deve ter olhado, né? Que ele dizia, eu me virei para olhar para ele. Ele deve ter olhado e disse, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu lembro quando ele me chamou lá no mar da beira do mar da Galileia. Eu conheço essa voz porque eu vi quando Moisés e Elias falavam com ele no monte da transfiguração. Eu conheço essa voz quando ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Eu conheço essa voz quando ele abriu a voz e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu conheço essa voz. Se você conhece essa voz, não desista. Se você conhece essa voz, não pare. Se você conhece essa voz, a tua chamada não terminou. Se você conhece essa voz, não vai parar do jeito que está. Se você conhece essa voz, vai ter vitória. Se você conhece essa voz, Deus vai restaurar. Se você conhece essa voz, Deus vai te restituir. Se você conhece essa voz, levante a mão santa e diga, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo a palavra. Ai! Eita Jesus! E eu me virei. E quando olhei, ele olha. Primeiro, Patmos não é o fim, porque Deus ainda não deu a última palavra. Eu sei dizer, mas as circunstâncias já deram. O imperador já deu, que é o capeta, prefiguração do capeta. O imperador já deu, que é o Deus desse século, que manda nesse século, já deu também. Até eu não estou mais com essa fé toda. Aí Deus olhou e disse, mas eu não dei. Eu não dei ainda a última palavra. Quem manda na última palavra sou eu. Não lembra quando o Dário lançou a Daniel e eu mandei que o leão tapasse a boca? Não lembra quando o povo estava com medo, fugindo por causa da circunstância, e eu levantei a Davi? Não lembra quando Israel estava na beira do mar, sem saber para onde ir? Eu disse, Moisés, a última palavra é minha. Toca nas águas, toca nas águas, toca nas águas. Irmão, Deus está tratando com as almas de alguém aqui. Tem algumas almas aqui que estão sendo tratadas na alma. É um tratamento íntimo. Deus está pegando alguns Joãos que estavam já parados, pensando que acabou a sua chamada, a sua vocação. Está tratando na sua alma. Nessa noite recebe a palavra. É para você mesmo, Marcelo. É para você mesmo, Senhora. É para você mesmo, moço. Deus ainda tem coisa grande para lhe revelar. Deus ainda tem coisa grande para a tua vida. Quem dá a última palavra é Ele. Meu tempo já acabou. Aí a Bíblia vai dizer, primeiro, Patmos não é o fim, porque muitos de nós estão em Patmos. Tem muitos crentes aqui que estão em Patmos, ilhas rochosas, desérticas, trabalhando e pedir escravo dos outros, numa servidão terrível. Está dizendo, Senhor, tá bom, vai parar por aqui mesmo. Aí Deus está dizendo, Patmos não é o fim, minha filha, eu não dei a última palavra. Aí, em segundo lugar, por que Patmos não é o fim? A Bíblia vai dizer, eu sou o primeiro e o derradeiro. Aí Jesus olha lá para cá e diz, o que vês escreve. Isso aqui é mistério. Quem quer entender? Levanta a mão e diga, eu quero. Jesus olha para mim e disse, o que vês escreve, moço. Aí para João, que estava achando que já estava bom, o imperador, que disse que já tinha acabado, Jesus estava dizendo, eu tenho um propósito na sua vida. Tem alguma história para você escrever ainda. Arana sube, anda, cai. Tem alguma coisa para você viver ainda.
Não vai parar em Patmos coisa nenhuma. Patmos não é o fim coisa nenhuma. Isso é mentira do capeta. Tem a revelação para a tua vida. Patmos não é o fim. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Moço, se você ver, eu estou sentindo uma dor no meu coração em falar isso para você. Patmos, isso, você que está de gravata aí. Patmos não é o fim. Patmos não é o fim, porque ainda tem um propósito. Por trás de Patmos tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. Recebe a palavra. Patmos não é o fim, porque ainda tem um propósito. Não vai dar para pregar, agora se mostra de pé. Não vou terminar. Horário. Patmos não é o fim, primeiro. Por quê? Deus ainda não deu a última palavra. Patmos não é o fim, porque ainda tinha um propósito para João. João, o que vês escreve. Aqui se cumpre. Eu vou resumir lá. Aqui se cumpre. Primeiro, João foi o único discípulo que viu Jesus morto, ressuscitado, vivo, ressuscitado e glorificado. Ninguém mais. Quem sabe não é para Deus te dar uma experiência nova que Deus te colocou em Patmos. Quem sabe não é para isso, porque tu foi para lá exilado, excluído, humilhado, não foi para Deus dizer, vou te revelar uma coisa que eu não revelei ainda para ninguém. Vou te dar uma coisa nova, vou te dar uma coisa nova, vou te dar uma coisa nova. Tem alguns crentes aqui que Deus lançou eles em um exílio simplesmente para te levantar eles e dizer, eu vou fazer uma coisa nova na tua vida. Até porque Ele é o Deus de coisa nova. A Bíblia diz que alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que Ele fez vinho novo. A Bíblia diz que Ele põe vinho novo em odres novos. A Bíblia também vai dizer que Ele é o consumador de uma nova aliança. A Bíblia diz que essa aliança também é proveniente de um novo testamento. Então Ele é um Deus de coisas novas. Até porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, vive em novidade de vida. Até porque também está escrito no livro de Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. E vi João viu descer do céu um novo céu e uma nova terra. Se você quer coisas novas, levante a mão para você e diga, Deus, eu acredito que Patmos não é o fim. Eu quero convidar você que acredita que Patmos não é o fim. Já vou terminar. Canta, moça, canta. Eu vou orar para as pessoas que tu canta. Você, Deus te trouxe nesse cativeiro simplesmente, você se exige nessa prova, nessa luta, simplesmente para lhe revelar algumas coisas novas. Eu quero lhe convidar, se você acredita que Patmos não é o fim, que Deus vai dar seguimento à sua vida, apesar de você estar fraco, cabisbaixo, ninguém está dando nada para você. Eu quero que você venha aqui e creia na sua promessa, creia naquilo que Deus te falou e que você vai ser levantado em nome de Jesus. Patmos não é o fim, porque Deus tem alguma coisa nova para te revelar. E João disse, eu vi o que ninguém viu. Eu vi. O seu cabelo era branco como a branca. Os seus olhos como chama de fogo. O seu rosto era muito brilhoso como o sol que resplandece ao meu dia. A sua cabeça era uma cabeça comprida e muito linda, por sinal. E eu olhei para os seus pés e vi quando ele caiu. Olhei e vi como era reluzente como ladrão. E eu não aguentei, eu caí como morto. Eu desmaiei na sua presença. Mas quando eu estava desmaiado, ele veio, pôs a sua mão direita em mim e disse, não temas, eu sou o que vive e foi morto. E tenho a chave da morte e do inferno.
Jesus estava dizendo para João: João, eu tenho controle de tudo. Pátimos não vai parar a tua história. João foi tirado de Pátimos depois de 1 ano e 6 meses, segundo a história. E João morreu de morte natural. O único discípulo que morreu de morte natural. Porque Deus disse que Pátimos não era o fim. Jesus vai fazer uma coisa na sua vida que você não vai nem imaginar. Certa vez eu estava orando e Deus olhou. Eu acredito que ele olhou. Até porque foi no meu quarto. De repente eu ouvi uma voz. Sozinho, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu disse: nessa noite eu vou orar a noite todinha. Nesse dia eu orei, parece que 8 horas seguidas, eu fui 9. Dobrei os joelhos e disse: não levanta daqui de jeito nenhum. Dobrei e disse: aqui eu fico. De repente eu ouvi uma voz: você nem imagina o que eu tenho para ti. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida que você não imagina. Quem sabe a sua vida está um vigor terrível. Quem sabe você não está sabendo nem para onde ir. Você não está tendo nenhuma direção. Mas Deus te trouxe nessa noite para renovar a tua chamada, para dizer para você que Pátimos não é o fim, e que a sua vida não vai terminar como estava. Você vai ser usado. Você vai ser uma bênção. Deus vai mudar a sua história, vai lhe dar novas experiências. Pode soltar que eu vou orar por você. Pega na mão do irmão. Pega na mão do irmão. Pegue na mão do seu irmão, pegue. E ora por ele, dizendo: Senhor, fortalece a fé do teu filho. Levanta ele para a obra que tu tens chamado. Ora por ele, bendito eterno Deus. Eu quero apresentar a vida dos teus filhos aqui nessa hora. Eu quero colocar a vida de cada um deles em tuas mãos, Senhor. Eu quero também, Deus, ministrar nas suas vidas uma bênção, Senhor. Pai, aqueles que chegaram aqui como João, chegaram em Pátimos, estão vivendo uma vida difícil de se viver, em um cativeiro espiritual, sem conseguir sair. Pai, nessa noite, dá um alívio para a sua alma. Revela para ele que tu ainda tens propósito na vida dele. Pai, eu sei que o Senhor falou com ele. Agora toca na sua alma, renova a sua fé, toca no seu espírito, dá gozo para ele, dá gozo para ela. Pai, eu te peço o poder nessa hora. Fortalece ele com a tua voz, fortalece ele com o teu espírito. Pai, renova ele, em nome de Jesus. Recebe renovo de Deus. Vai orando, vai dizendo: eu creio, Senhor, que Pátimos não é o fim. As águas e deixou o povo de Israel passar. Depois, no meio do deserto, para matar a fome, enviou maná. Também escreveu na parede o que só profeta soube interpretar. Mandou azeite para a viúva, que